E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar mais uma videoaula de matemática. Hoje o nosso tema é operações com monômios, tá certo? Bora pro vídeo? Bom, pessoal, iniciando por adição de monômios, a gente precisa primeiramente saber de um detalhe. Para poder somar monômios, nós temos que ter a mesma parte literal, certo? Então, por exemplo, se aqui nós temos o AX sendo a parte literal, aqui nós também temos AX. Ou seja, nós só podemos somar monômios que são semelhantes, certo? Nós vimos na aula passada que o significado de monômios semelhantes, ou também chamados de termos semelhantes, são aqueles monômios que possuem a mesma parte literal, certo? Então vamos lá. Nesse primeiro exemplo, nós temos monômios semelhantes, porque eles possuem a mesma parte literal. Então, olha só o que a gente vai fazer. Nós vamos somar a parte numérica, 5 mais 7, 12. E nós vamos apenas repetir a parte literal, AX. Segundo exemplo, menos 9a ao quadrado b ao quadrado mais 13a ao quadrado b ao quadrado. Os monômios são semelhantes porque eles possuem a mesma parte literal. Então, nós sabemos que dá para fazer a adição. Menos 9 mais 13, sinais diferentes, a gente subtrai e coloca o sinal do maior módulo, né? Então, 13 menos 9, 4. E aí a gente repete a parte literal, a ao quadrado, b ao quadrado. Nós agora vamos somar esses três monômios, onde 2 estão como frações, né? Então, vamos lá. Inicialmente, aqui, onde não tem denominador, eu coloquei 1, e aí a gente vai tirar o MMC dos denominadores. O MMC de 1, 4 e 5 é 20. 20 dividido por 1, 20. 20 vezes menos x à quinta fica menos 20, e aí você repete, x à quinta. Mais, o sinal de mais daqui, 20 dividido por 4, 5. 5 vezes x à quinta, só repete, 5x à quinta. Mais, 20 dividido por 5, 4. 4 vezes 3, 12. Repete x à quinta, então vai ficar 12x à quinta. Daí, isso vai ser igual a menos 20x à quinta mais 5x à quinta mais 12x à quinta, todos aqui no numerador possuem a mesma parte literal, então eu posso somar. Menos 20 mais 5 vai dar menos 15. Menos 15 mais 12, menos 3. Então, menos 3x à quinta sobre 20. Em subtração de monômios, nós temos a mesma regra. Nós só podemos subtrair monômios que sejam semelhantes, ou seja, que possuam a mesma parte literal. Aí vocês podem perguntar, mas e se não tiverem a mesma parte literal? Nenhuma soma, nenhuma subtração é feita, deixa do jeito que está, tá certo? Então vamos lá. Menos 7x ao quadrado y menos 3x ao quadrado y. Como é que a gente vai fazer essa subtração de monômios? Primeiramente, vamos fazer o jogo de sinal aqui, ó. Então, repete, menos 7x ao quadrado y, menos com menos, mais 3x ao quadrado y. Agora, menos 7 mais 3, menos 4. E a parte literal, que é o x ao quadrado y, ela é apenas repetida, certo? E acabou por aqui. Do mesmo jeito aqui, 8xy menos 4xy. Partes literais iguais, ou seja, são monômios semelhantes. Então, nós podemos subtrair sim. 8 menos 4, 4. E a parte literal repete. Então, ficou 4xy. Agora, estudando multiplicação de monômios, a regra é diferente. A gente pode multiplicar tanto monômios semelhantes como monômios que não são semelhantes, certo? Vamos ver aqui como é que vai ficar. 5a elevado a 4 vezes 2x elevado a 3 vezes 3ax elevado a 4.
Percebam que esses monômios não são semelhantes, mas é possível sim que a gente multiplique. É como se vocês estivessem fazendo assim, ó. Eu vou fazer o passo a passo nesse primeiro exemplo. Multiplica a parte numérica, 5 vezes 2 vezes 3, 5 vezes 2 vezes 3. E agora, a gente vai repetir aqui todas as partes literais. A elevado a 4, aqui, ó. X elevado a 3 e AX elevado a 4. Para ficar melhor, vamos organizar só as letras iguais. Aqui a gente tem o A, que está elevado a 4, e a gente tem esse A aqui também. Então, vezes A. Vezes, aí de X a gente tem X elevado a 3 e X elevado a 4. Então, vai ficar X elevado a 3 vezes X elevado a 4, certo? Como isso aqui vai ficar? 5 vezes 2, 10. 10 vezes 3, 30. E agora, A elevado a 4 vezes A é como se fosse A elevado a 1. Nós estudamos isso nas aulas anteriores. E aí, como é que a gente vai fazer? Repete a base e soma os expoentes, porque aqui nós temos uma multiplicação de potências de mesma base. Então, a gente repete a base, que é A, e soma os expoentes. 4 mais 1, 5. Vezes, do mesmo jeito com o x. X elevado a 3 vezes x elevado a 4, fica x elevado a 7, que é 3 mais 4, certo? E acaba por aqui. Outra maneira de escrever seria 30a elevado a 5, x elevado a 7, sem precisar colocar o símbolo de multiplicação, tá bom? Menos 2AB vezes 7AC vezes 10BC. Agora, multiplicando só os números, só a parte numérica. Menos 2 vezes 7 vai dar menos 14. Menos 14 vezes 10, menos 140. Agora, só a parte literal. A vezes A é como se aqui fosse A elevado a 1. E aqui também. Então, repete o A e soma os expoentes. 1 mais 1, 2. Agora, vamos para a parte do B. Nós temos aqui, ó, B elevado a 1. E aqui nós temos B elevado a 1. Então, vai ficar B elevado a 2. E o C é a mesma coisa. Nós temos C elevado a 1 vezes C elevado a 1. Vai ficar C elevado a 2. Por último, nós temos essa multiplicação de dois monômios, onde a parte numérica é fração, né? Primeiro, colocando as frações, nós temos menos 5 sobre 7 vezes menos 14 sobre 25. E agora, colocando só a parte literal, nós temos o A vezes o M vezes o M ao quadrado. Agora, para a gente poder fazer essa multiplicação de fração, percebam que a gente poderia antes utilizar o cancelamento e simplificar aqui, né? Numerador com denominador. O 5 e o 25, eles podem ser simplificados por 5. O 14 e o 7, eles podem ser simplificados por 7. Menos com menos vai dar mais, então eu nem vou colocar assim não, vai dar positivo. 5 dividido por 5, 1, vezes 14 dividido por 7, 2, sobre 7 dividido por 7, 1, vezes 25 dividido por 5, 5. E agora a parte literal, repete o A, porque não tem com quem ele ir. M vezes M ao quadrado, é como se aqui fosse M elevado a 1. Então, vai ficar M elevado a 1 mais 2, 3. Então, finalizando, nós temos 2/5 a M elevado a 3. Em divisão de polinômios, a regra é bem semelhante à regra de multiplicação. Nós não precisamos ter termos semelhantes para poder fazer a divisão, certo? Então, vamos lá. A gente vai fazer a divisão da parte numérica, então vamos lá. Menos com mais, né? Aqui é como se tivesse um mais invisível. Menos com mais, menos. 14 dividido por 7 é 2.
Agora a gente vai fazer a divisão envolvendo as partes literais. Qual vai ser a diferença? A gente vai repetir a base e vai diminuir os expoentes, porque nós vimos nas aulas anteriores que em divisão de potências de mesma base, a gente repete a base e diminui os expoentes. Então, x elevado a 3 dividido por x elevado a 2, repete o x e faz 3 menos 2, 1. Certo? E agora a parte do y, aqui é como se tivesse 1 também, né? Repete o y, 2 menos 1, 1 também. E aí a gente sabe que quando o expoente é 1, ele pode ficar oculto. Então, vai ficar menos 2xy. Quando aparece no formato de fração, isso significa divisão também. Então, vamos lá. 9 dividido por 3, 3. X ao quadrado dividido por x. Repete a base e diminui os expoentes. 2 menos 1, 1. Só que a gente já aprendeu que não precisa colocar esse 1 quando ele está no expoente, né? Agora a parte do y. 3 menos 2, 1 também. Então, nem precisa colocar. E para finalizar o nosso vídeo, a gente vai ver potenciação de monômios. Então, vamos lá. Menos 10a elevado a 3 ao quadrado. Como é que a gente vai fazer? Esse 2 que está aqui fora, ele vai ser distribuído para todos que estão aqui na parte de dentro, sendo multiplicados, tá certo? Então, é como se a gente tivesse o seguinte. O menos 10 vai ficar elevado ao quadrado e o a elevado a 3 também vai ficar elevado ao quadrado, certo? O expoente vai para os dois. Menos 10 ao quadrado é menos 10 vezes menos 10, que é 100. E a elevado a 3 ao quadrado, a gente estudou isso em aulas anteriores, isso aqui é uma potência de potência. Repete a base e multiplica os expoentes. 3 vezes 2, 6. E aí o nosso resultado é 100a elevado a 6. O próximo exemplo é do mesmo modo. O 5, ele vai ser distribuído para todos os fatores que estão aqui dentro, certo? Então, vamos lá. O 2, que é esse aqui, vai ficar elevado a 5, vezes o x ao quadrado, vai ficar também elevado a 5. Não esqueçam dos parênteses, tá bom? 2 elevado a 5 é o 2 vezes ele mesmo 5 vezes. Então, isso é 32. X ao quadrado elevado a 5, a gente repete a base e multiplica os expoentes. 2 vezes 5, 10. Então, nós ficamos com 32x elevado a 10. E o nosso último exemplo de hoje, nós temos menos 3x à quinta, y à terceira, tudo isso ao cubo. Então, fazendo aqui a nossa distributiva, o nosso chuveirinho, nós temos menos 3 elevado a 3, vezes x elevado a 5, elevado a 3 também, vezes y elevado a 3, elevado a 3, igual a menos 3 elevado a 3, menos 27. X elevado a 5 elevado a 3, x elevado a 5 vezes 3, 15. Repete o y, 3 vezes 3, 9. Menos 27, x elevado a 15, y elevado a 9. Bom, pessoal, e com isso eu encerro a minha aula de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula. Tchau, tchau!